tarde a todo mundo. Um prazer muito grande estar aqui. Eu, enfim, mostrando o meu feijão com arroz, do meu trabalho na Inglaterra. Trabalho com o Departamento de Educação. E eu sei que vocês devem estar cansados já, chegando ao fim do dia, mas já tem o happy hour aí, né? Eu tenho só um pedido para vocês. Eu sei que foi anunciado em inglês, mas essa palestra vai ser em português, como vocês podem observar. Se eu acidentalmente falar alguma coisa, algum termo da ISO que não esteja correto, me perdoem. Porque às vezes o meu feijão com arroz está mais para fish and chips. Meu nome é Jamile Tuma e eu sou atualmente diretora associada de BIM, Engenharia Digital, da Mace Consult. E eu trabalho principalmente no setor de educação, com a Mace. E antes da Mace, eu trabalhei na Grimshaw Architects. E por alguns anos eu era a Studio BIM Manager do escritório londrino deles. Eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFPA e fiz também um mestrado em BIM na Universidade de Westminster, em Londres. E se você não conhece a Mace, ou agora você conhece talvez pela apresentação da minha colega Márcia, nós somos uma empresa internacional, né, de construção e consultoria, e a gente trabalha com projetos de grande escala, né, de várias escalas, de vários setores. E a gente, né, por exemplo, fez as Olimpíadas, Paralimpíadas de Londres 2012, fizemos London Eye, fizemos Dubai Expo, então, enfim, tem uma infinidade de projetos aí que nós trabalhamos. E a nossa presença global, ela tem quase 8.000 pessoas, e dessas 8.000 pessoas, nós temos aí mais de 5.000 que são do setor de consultoria, que é o setor que eu trabalho. Então, eu gostaria de apresentar para vocês um apanhado geral, né, do trabalho do Departamento de Educação, nosso trabalho da Mace no Departamento de Educação e o estágio, né, da implementação da ISO, como é que está a jornada da implementação da ISO pelo departamento. Então, eu não vou dar um projeto não vai ser um projeto que eu vou falar, a gente vai falar de 400 projetos de escolas. Então, você vê uma grande amplitude, né, e como que a padronização é importante nessa escala. Então, algumas informações importantes, né? O Departamento de Educação ele é, de alguma forma, semelhante ao Ministério da Educação aqui no Brasil. Então, ele é responsável pelo planejamento, coordenação, controle de projetos educacionais, de vários níveis, também adoção de diretrizes, né, novas diretrizes, né, por exemplo, de sustentabilidade, melhores práticas, e principalmente melhorar a eficiência e o custo-benefício dos projetos. Afinal, a gente está falando aí do dinheiro do contribuinte, né? E eles são responsáveis pela entrega, né, de novas escolas e reformas de escolas de vários níveis educacionais, né? Então, para fazer isso, eles têm o que a gente chama de Construction Frameworks, que são contratos e diretrizes que duram aproximadamente 5 anos, e eles visam a entrega, né, dessas novas escolas e reformas, cerca de 400 nesse período de tempo. E para fazer isso, eles contratam empresas de consultoria, como a Mace, né, para ajudá-los nessa entrega. Então, mostrando aí a linha do tempo da implementação da ISO no departamento, né, eles começaram em 2017, você poderia dizer antes de 2017, na preparação, quando eles lançaram o Construction Framework de 2017. Então, ele era fundamentado no PAS 1192, que é como se fosse uma especificação técnica deles, né? E eles tiveram, apesar de ser baseado no PAS, eles não tiveram uma abordagem assim muito estruturada. Então, você tinha aqueles longos PDFs, muito texto, muita abertura para interpretação. E, principalmente, eles não tinham um escopo de BIM e gestão da informação que era muito definido. E, então, claro que você vai ter um desafio aí, porque as empresas as empresas participantes não vão precificar algo que não está definido. E aí você vê quando os projetos começam a acontecer, você tem, né, certos lapsos, né, no escopo. E assim, algo que, né, eles sendo um departamento público, né, no Reino Unido, a abordagem sempre foi Open BIM, né? Então, agnóstico em termos de software e sempre, né, prezando por IFC, COBE, né, que são open source esquemas. E aí, em 2021, eles começaram o Construction Framework 2021 e, dessa vez, fundamentado na ISO 19650.
e dessa vez muito estruturado, e a criação muito específica do escopo de BIM e gestão da informação. Então, você tem aí tudo o que é necessário, todas as tarefas, as atividades que são necessárias em cada etapa de projeto. E não só isso, eles criaram também um treinamento, um suporte assim, de treinamento e de onboarding, né, para as empresas, tanto as consultorias quanto as empresas construtoras, que estão acompanhando eles nessa jornada, né? E a implementação foi muito exitosa, né? E agora nós estamos esperando o lançamento do Construction Framework 2025, que a gente espera assim, que seja somente uma evolução do último framework, trazendo as lições aprendidas, né, nos últimos 4, 5 anos. O escopo de trabalho da MACE, ele começa com o estudo de viabilidade. Você vê aí os estágios, as etapas de projeto, elas são um pouquinho diferentes das etapas de projeto aqui. Tem algumas semelhanças, né? Você poderia dizer que o estágio 3 seria o nosso projeto básico aqui, o estágio 4 seria o projeto executivo, 5 seria a execução, 6 a entrega final e o 7 a operação. Mas ali no início, você tem algumas diferenças. Então, para nós, o estudo de viabilidade é entre os estágios 1 e 2. E nesse momento, a nossa equipe multidisciplinar da MACE é a contratada. Então, nós somos contratados para desenvolver esse estudo de viabilidade e a gente está aí produzindo informação. Quando esse estudo de viabilidade está completo, a gente vai para a licitação e aí uma construtora vai ser selecionada e aí a gente passa de ser contratada para ser representante do cliente, né? Então, a gente troca de papéis. E aí a gente vai, então, fazer a checagem do trabalho da construtora que foi selecionada juntamente com as suas subcontratadas. A nossa equipe de BIM e gestão da informação, ela durante todo o projeto, nós somos representantes do cliente. Então, no estudo de viabilidade, a gente faz a checagem dos entregáveis que a MACE está produzindo e de 3 a 6 a gente faz a checagem dos entregáveis que a construtora está produzindo. Agora, alguns desafios importantes, né? Eu acho que tem valor assim da gente falar com transparência, né? Então, um dos desafios que nós temos é que o departamento ele não é o proprietário das escolas. O departamento ele é responsável pela entrega das escolas. Então, a partir do momento que a escola está concluída, nova ou reforma, essa escola, todas as informações produzidas vão ser passadas para prefeituras, vão ser passadas para organizações que vão fazer essa administração. Então, ao fim e ao cabo, o departamento, ou nós, muito menos, a gente não tem gerência de como que essas informações vão ser utilizadas. No longo prazo, a ideia é que a maturidade digital dessas prefeituras e dessas organizações vai crescer também. Então, nós estamos fazendo um trabalho de fundação para que isso aconteça no futuro. O segundo desafio é que o departamento não possui um sistema de dados alinhado com a ISO. Então, eles não possuem uma CDE, né, um ambiente comum de dados per se. Então, o que eles fazem? Eles está incluído no escopo da contratada, da construtora contratada, que eles precisam trazer o sistema deles para ser o sistema do projeto. E por que isso é um desafio? Porque nós, por exemplo, como representantes do cliente, nós estamos expostos, lembra, 400 projetos. Nós estamos expostos a diferentes sistemas, né, com diferentes configurações. Então, é muito difícil, né, num programa super curto, a gente aprender todos esses sistemas. E, finalmente, você tem maturidade e aprimoramento do mercado. As grandes órgãos como o Departamento de Educação, o Ministério da Justiça, na Inglaterra, eles têm assim, um papel muito grande de impulsionar a maturidade digital, né? Então, eles fazem treinamento, né? Eles impulsionam isso nos projetos porque eles entendem o valor que isso tem. E as grandes construtoras já têm uma certa maturidade, mas as subcontratadas menores ainda estão chegando lá. Isso acaba trazendo um ônus, né, para as construtoras. O nosso ambiente comum de dados, lembrando que a gente vê o ambiente comum de dados como um ecossistema, né, não somente um sistema, ele varia, né? Então, quando a gente está fazendo o nosso estudo de viabilidade, a gente usa o Microsoft Teams do contratante, do departamento. Como eu disse, não é um sistema que é alinhado com os requisitos da ISO, né? Quando nós passamos para a licitação, essa informação, ou a informação necessária, ela é passada para uma outra área do Microsoft Teams, que vai dar acesso aos licitantes. Então, né, vai ter o processo licitatório, uma empresa vai ser escolhida, e aí eles vão fazer a mobilização. Como eu expliquei, eles vão trazer o sistema deles, que pode ser qualquer um desses da tela, ou outros, desde que sejam
que estejam em conformidade com a ISO. E aí, nesse momento dessa mobilização, a gente tem uma importância muito grande, porque é nosso dever, como consultoria, garantir que o sistema deles está configurado de acordo com a ISO. Então, essa é uma parte muito importante, porque pelo resto do projeto é o sistema que a gente vai estar usando. Então, a contratada, né, e a equipe de entrega, né, vai começar a produzir informações, eles vão submeter essas informações para a nossa revisão, e, ao final de cada etapa, nós fazemos também nossa responsabilidade, fazer um grande arquivamento da informação que foi produzida na etapa para o sistema do cliente, novamente. Então, isso acontece, estágios 3, 4, 5, 6, e, ao final da entrega, o departamento vai também passar essas informações para a escola, para o sistema da escola. E por que a gente faz isso tudo, né? Eu acho que é importante a gente falar quais são as vantagens que a gente já está vendo da implementação da ISO. Padronização e agilidade nos projetos. Cerca de 400 projetos. Se você tivesse variação nos padrões, se você tivesse variação nos requisitos, seria impossível você usar essa base de dados enorme que você tem quando você produz 400 modelos federados. Você tem 400, pelo menos, né, 400 COBie datasheets. Então, o departamento ele realmente teve muito cuidado em desenvolver templates que são de acordo com a ISO, primeiro de tudo, e são muito estruturados. E também tem a possibilidade, tem a flexibilidade de se adequar a diferenças de projeto. Porque é claro que nem todos os projetos vão ser os mesmos, né? Então, você precisa ter essa flexibilidade para ajustar. E, segundo, mecanismos precisos de verificação de informação. Então, porque os requisitos são objetivos, não estão abertos à interpretação, é muito mais fácil a gente conseguir dizer se está em conformidade ou se não está em conformidade, né, o entregável. E isso faz com que, tanto para a contratada quanto para nós, que a gente possa criar mecanismos, criar ferramentas que nos ajude na checagem e na produção de informação. Então, eu queria dar um exemplo para vocês de como que a gente faz a verificação de informação da documentação produzida no projeto. Então, o que o departamento fez? Eles criaram uma lista de mais de 700 tipos de entregáveis, tem planta baixa, relatórios de sustentabilidade, custo, programa, tudo isso, mais de 700. E eles categorizaram cada um, classificaram, Uniclass 2015, e eles definiram quando que eles precisam desse entregável, que estágio, e quem que precisa entregar. Então, você tem uma lista, uma base de dados que é muito completa no sentido de qual que é a informação que o departamento está pretendendo receber e também, como nós, como consultoria, qual é a informação que a gente precisa garantir que está presente. E a contratada vai receber esse documento na licitação e eles vão produzir aí o plano mestre de entregas de informações que vai ser a resposta ao requisito, né? Então, se o requisito é uma planta baixa, talvez se tiverem mais pisos, eles vão ter várias plantas baixas. E eles vão lá logar os nomes dos arquivos que eles vão utilizar. E aí eles vão ter entrega, eles vão entregar esses arquivos para a nossa revisão. Então, esses três elementos estando completos, ou seja, algo foi requisitado para o projeto, ele foi planejado no plano mestre e ele foi entregue para a gente 100% de conformidade, né? Claro que depois disso você vai ter a nossa equipe multidisciplinar que vai garantir que o conteúdo, né, desses entregáveis está correto. E aí, com essa estrutura, a gente consegue desenvolver sistemas, como esse que eu estou mostrando aqui, que ajudam na nossa verificação e fazem ela mais automatizada, né? Então, esse é um sistema, uma base de dados que a gente usa, que a gente desenvolveu, que tem a lista de todos os entregáveis, com os códigos dos entregáveis, você vê aí 115 na tela, e é muito fácil para nós identificar quantos desses foram respondidos pela contratada. Então, esse sistema ele consegue se conectar usando uma chave API para todos os sistemas que são utilizados
contratadas. Então, a gente não existe duplicação de informação, a gente está só criando assim, uma conexão entre o nosso sistema e o sistema da contratada. E aí também é muito fácil para a gente ver, 97% desses 115, eles receberam pelo menos um arquivo. Então, é muito fácil para nós ver que 4 estão faltando. Então, isso ajuda o nosso gerente de projeto a ir conversar com a contratada e entender o que está acontecendo, quando é que a gente pode receber esses documentos, se tem algum obstáculo e tentar resolver as coisas de forma mais rápida possível. E a gente também consegue criar listas que são direcionadas para cada disciplina. Nós temos 16 disciplinas trabalhando em cada projeto. Então, você tem arquitetura, engenharia civil, engenharia de serviços, orçamento, sustentabilidade. E quando a gente está falando do volume de documentos que a gente recebe, centenas de documentos, é importante que a gente consiga gerenciar essa informação para não overload os nossos consultores, né? Então, essa lista, de novo, esse sistema está conectado ao sistema da contratada. Ela oferece um link, né? Nesse caso era um projeto no A-Site, e o que eles precisam fazer é olhar a lista, nesse caso de arquitetura, revisar, clicar no link, ir para o sistema da contratada, revisar o desenho, né? E colocar uma recomendação se do ponto de vista dessa disciplina, nesse caso do arquiteto, se aquele desenho está ok. Então, a combinação de todas as nossas disciplinas, elas formam um grande resumo de como é que está essa revisão, como é que essa revisão está progredindo. Então, nessa tabela, você vê a lista de todos os arquivos que foram entregues, e você vê, por exemplo, quais são as disciplinas que rejeitaram entregáveis, quais foram as disciplinas que ainda não começaram a revisão, e quais foram as que aceitaram. Então, fica muito fácil para o gerente de projeto ir atrás de resolver isso, né? Então, por exemplo, nesse caso, você teve o engenheiro elétrico, o engenheiro mecânico, ainda não começaram a revisão. Então, você pode acelerar esse processo. Ou então, você pode ver, eu quero identificar quais são as disciplinas que tiveram rejeições, né? Vamos atacar esses imediatamente para evitar, né, delays de projeto e aumento de custo. E nós temos também, né, finalmente, modelos enriquecidos com a informação correta. Né? Então, quando você tem um esquema muito bem definido, muito bem, né, baseado no IFC, no esquema de IFC, no esquema de COBE, você consegue fazer a checagem nessas informações de forma muito precisa. Né? Então, aqui só um exemplo, né? Você tem esses vários elementos, né, de uma escola completa, que você consegue visualizar que eles estão classificados, eles têm a nomenclatura correta, eles têm os atributos necessários de COBE, eles têm, enfim, todos os atributos e as informações do IFC. E, juntamente com o COBE Datasheet, você forma um modelo muito robusto de informações para você passar para o time de operação, né, de Facilities Management. E eles podem utilizar essa informação que está checada, está verificada, validada na operação deles. Então, esses são apenas alguns dos benefícios que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas eles não são os únicos. Eu digo assim, o departamento ele está fazendo a fundação da implementação da ISO. E a gente está só ainda no começo, né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa trajetória. Mas quando você tem uma fundação sólida, é muito mais fácil de você começar a agregar outros usos de BIM, sequenciamento de construção, quantificação, gerenciamento de ativos, gerenciamento de carbono, IDS, todos esses elementos, eles precisam dessa fundação correta para poderem existir. Você tem que caminhar depois correr, né? Então, essas são as informações que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, estiverem curiosos por alguma coisa, eu vou estar por aqui ainda. Muito obrigada.